Bom dia. Então, primeiro agradeço o convite para falar hoje sobre o que eu estou pesquisando no doutorado. Agradeço à professora Esther, ao programa de filosofia, por abrir as portas para alguém que vem de outra área. E me sinto até um pouco angustiada em falar para um grupo tão qualificado, enfim, na filosofia. Estou na filosofia, mas me aproximando dela desde o mestrado, onde eu já trabalhei com Foucault, mas penso ainda que estou nos primeiros passos. E eu vou, então, falar sobre a Antígona. Esse ensaio, então, tem como... Aqui tem um quadro sobre o sepultamento de Polinice. Se você quiser ir passando, conforme eu vou falando o texto, então o grupo pode ir acompanhando o texto que vem a seguir. Então, esse ensaio tem como objetivo discutir o ato de coragem de Antígona, articulando ao conceito de paresia em Foucault, a partir dos 3 últimos cursos, o governo de si dos outros, a hermenêutica do sujeito e a coragem da verdade. Quem é Antígona, então? É uma mulher corajosa que, na descrição de Sófocles, sustenta publicamente uma posição política diante de questionamentos que Creonte faz sobre seus atos. Eu vou apresentar rapidamente a peça teatral. Então, trata-se da continuação da dramática da peça Édipo, Rei de Sófocles. Depois dessa tragédia ocorrida na primeira peça, Édipo parte para o exílio, deixa seus 4 filhos, Eteocles, Polinice, Antígona e Ismênia. E seus 2 filhos, então, lutam pelo poder de Tebas, Eteocles e Polinices. Então, no primeiro momento, Eteocles não cede o poder e Polinices, então, luta com ele para disputar o governo da cidade. E nessa luta, acabam os 2, então, se matando. Morrem os 2 ao final desse combate. Com essas 2 mortes, esses que eram herdeiros do trono, então, não estão vivos. Quem assume o trono é Creonte, irmão de Jocasta, esposa de Édipo, que também morreu nessa primeira peça, né? Então, na peça Antígona, aqui discutida, Creonte, autorizado pelo seu poder, estabelece que o corpo de Polinice não deve receber as honrarias tradicionais dos funerais, pois este tinha lutado contra a pátria. No caso, o rei, quem estava no poder, então, era Eteocles. O rei, este sim, poderia, então, receber as honrarias fúnebres, de acordo com as leis vigentes até então. Antígona decide realizar o próprio desejo esse que desobedecia as leis que foram impostas por Creonte. Essa jovem mulher desejava enterrar seu irmão Polinice, tanto quanto a Eteocles. Porém, Creonte, rei tirano, tio e futuro sogro dela, promulga uma nova lei que proíbe esse enterro e o considerava uma grande ofensa. Por isso, a alma de Polinices não deveria fazer a transição ao mundo dos mortos. O que diz a lei? Fica terminantemente proibido honrá-lo com um túmulo ou de lamentar sua morte, que seu corpo fique insepulto, para que seja devorado por aves e por cães e se transforme em objeto de horror. Esse é o decreto de Creonte. O que dizia a lei até então era que todo homem precisava então ser honrado com todos os trabalhos feitos para que esta alma acedesse então a um lugar melhor. O que faz Antígona? Ao reconhecer essa nova lei, Antígona decide recusá-la. Antígona decide enterrar seu irmão. A decisão dela revela a importância do ato do franco falar, que para Foucault está justamente na possibilidade de construir-se um pacto entre o sujeito da enunciação e o sujeito da conduta, pois o sujeito que fala se compromete. No mesmo momento que diz, eu digo a verdade, a sua verdade, Antígona se compromete a fazer o que diz e a ser sujeito de tal conduta. Ela não cede frente a seu desejo e sustenta essa decisão publicamente. Ela, fazendo uma interrupção no texto, né? Ela procura Ismênia, sua irmã, e discutem que vão fazer, né, vão deixar o corpo de Polinices jogado às aves, aos abutres, para ser devorado. E aí Ismênia diz, não, você não pode enfrentar o rei, você é uma mulher, você não pode dizer, não tem nada a dizer. Né? Ismênia, então, aceita que seu irmão fique ao relento, mas Antígona não. Então, no texto, novamente.
Creonte interroga sobre sua ciência da nova lei e a resposta de Antígona é simples e clara, assim como encontramos nas pesquisas de Foucault sobre o pensamento de Sêneca. O essencial na parresia é transmitir para pura e simplesmente o pensamento com o mínimo de ornamento, desvencilhado de regras e procedimentos da retórica. Esse comprometimento da palavra na paresia é a base e a condição daquilo que se diz sobre si e daquilo que se vive, assim como lemos no diálogo com Antígona. Então, aqui está um trechinho, então. Creonte: ó tu, que mantém os olhos fixos no chão, confessas ou negas ter feito o que ele diz? Antígona ergue-se e fita-o de frente com desassombro. Confesso o que fiz, e confesso-o claramente. Creonte: sabias tu que por uma proclamação eu havia proibido o que tu fizestes? Sim, eu sabia. Por acaso eu poderia ignorar se era uma coisa pública? Creonte: e apesar disso tiveste a audácia de desobedecer essa determinação? Ela: sim, porque não foi Júpiter que a promulgou, e a justiça, deusa que habita com as divindades subterrâneas, jamais estabeleceu tal decreto entre os humanos. Reconhecemos nesse diálogo a fala franca de Antígona, que pode ser pensada aqui como uma ação política que ultrapassa a noção de decisão de interesse particular. Considerando a definição de Foucault sobre parresia como noção política, lemos no ato de Antígona como um ato ético e político, pois a parresia trata da história das práticas do dizer a verdade sobre si mesmo e aproxima as relações entre sujeito e verdade, arraigadas originalmente na prática política e derivadas depois para a esfera da ética pessoal. A decisão de Antígona teve como consequência ser sentenciada a ser enterrada viva. De fato, isso aconteceu. Uma questão é posta a partir desse mito. É possível viver com uma ética e ser submisso às normas impostas por uma sociedade? É uma pergunta mais ampla, não vou respondê-la ainda agora nesse texto. Ao considerarmos os dispositivos de poder de Foucault para discutir essa questão, entendemos que os sistemas jurídicos de poder produzem os sujeitos que eles próprios passam a representar, seja na antiguidade ou, ousamos dizer, na contemporaneidade. Essa questão de obediência e transgressão é amplamente discutida nessa peça e conduz à compreensão da conduta humana e seus conflitos universais, pois a parresia, propriamente filosófica, não permanece identificada apenas a uma técnica de discurso. Pelo contrário, identifica-se com a própria vida. Trata-se de um filosofar, que nas palavras de Foucault implica em ocupar-se de si mesmo e de um exercício de escutar e testar se sabemos de fato o que sabemos sobre nós mesmos. A parresia é então vital em relação à política, à ética, à vida e à morte. O termo parresia, descrito por Foucault, então, ele tanto é definido como franco falar ou como libertas, constituindo-se como uma das técnicas fundamentais de cuidado de si na antiguidade. Falar com a liberdade da palavra é, portanto, o próprio ato paresiástico e está implicado a uma dimensão filosófica e política, considerando o governo de si, como Sófocles descreve no seu texto. Em Sófocles encontramos uma preocupação em mostrar as consequências que advêm dessa atitude de cada um dos personagens. Ele começa a discutir isso, tanto nessa peça como no final do anterior, de responsabilizar cada personagem da sua peça pagar por aquilo que diz publicamente. Desse modo, Antígona ocupa um lugar central na condução de seu destino, o qual se apresenta de forma incerta em um mundo em transformação. No texto A Verdade e as Formas Jurídicas, Foucault, se referir a Antígona, diz: ela, Antígona, nos apresenta um resumo das grandes conquistas da democracia ateniense, a história do processo através do qual o povo se apoderou do direito de julgar, do direito de dizer a verdade, de opor a verdade a seus senhores, de julgar aqueles que os governam. Esse direito de opor uma verdade sem poder a um poder sem verdade deu lugar a uma série de grandes reformas culturais características das sociedades gregas. Então, aqui uma aproximação então, com
a questão da mulher e do feminino, que é então minha tese, eu vou trabalhar na tese do doutorado, e então essa seria a primeira parte, pensar o ato da Antígona. Parece-nos que isso também ocorre então no século XXI em relação ao modo como a mulher ocupa o espaço público. Essas reformas culturais descritas por Foucault são percebidas também na construção da identidade da mulher, que manifesta e sustenta suas posições publicamente, sejam subjetivas ou políticas, entre outras. Retomamos as pesquisas de Foucault sobre os gregos, em que cita a passagem da Carta 8 de Platão e que situa o conselho político, símbolo, como manifestação e exercício da parresia. Foucault aponta que Platão desenvolve uma atividade paresiasta e procura localizar em que o discurso da símbole, ou discurso do conselho, se caracteriza como uma paresia. E aí ele vai discutir diversas maneiras de compreender o conceito. Ele faz 4 desenvolvimentos aqui no texto. Afirma que o discurso de Platão apresenta caráter absolutamente pessoal. Trata-se dessa forma de uma enunciação em seu nome, de suas opiniões e recordações. Que a paresia de Platão caracteriza-se por uma tensão entre o registro de um conselho particular, dado em função de circunstâncias que lhes são contemporâneas, ao mesmo tempo em que é também um discurso que alude a princípios gerais e constantes. Em outras palavras, esse discurso de paresia estende-se a princípios gerais e a circunstâncias particulares. Ela dirige as partes do enfrentamento siracusano, pois trata-se de um discurso recomendado a todos. Ela não consiste em uma imposição e prescrição de leis. Trata-se de um discurso de persuasão a todos e a cada um. Tem um desenvolvimento mais extenso que vai melhorando cada conceito aqui. Eu fiz alguns recortes para poder localizar então esses 4 deslocamentos. O segundo, é possível localizar notáveis modificações na noção de paresia politicae, e a partir dessa constatação, o filósofo propõe-se a elucidar os deslocamentos que incidem sobre as concepções desse exercício da palavra verdadeira no campo político. O primeiro deslocamento, então, refere-se à generalização da noção de paresia, que é concebida em dizer a verdade que independe da politeia, e a qual esteja vinculada. Isso significa que a paresia deixa de estar necessariamente vinculada à democracia, a ponto de tornar-se uma função necessariamente universal. O segundo diz respeito à atribuição de relativa ambiguidade inerente à noção de paresia. Ambiguidade é esta que se dá em razão de dificuldades impostas ao exercício, na medida em que a paresia fornece a todos a possibilidade de falar. A todos, então, pensando na peça de Sófocles, todos eram só os homens, as mulheres não poderiam falar. Desse modo, considera-se que a palavra possa ser tomada tanto ao seu melhor ou não. Além disso, na medida em que dizer a verdade se constitui como uma prática que implica riscos, ou seja, na medida em que existe o perigo em falar a verdade perante o soberano ou perante o povo, poderá contrapor-se à paresia a lei do silêncio diante do soberano do povo. Ou ainda, a partir desse medo, poderá ser constituído um discurso falseado. A mimesis da paresia. Trata-se aqui da simulação do discurso para que este fique adequado àquilo que o povo ou soberano deseja ouvir. Nesse segundo deslocamento, então, temos a decisão da Antígona, que opõe-se à nova lei promulgada por Creonte e concede as honrarias ao irmão Polinice. O terceiro deslocamento citado por Foucault é em relação ao alvo, objetivo da paresia. Nos escritos referentes ao século IV, a noção de paresia não se restringe a um conselho dirigido à cidade, para que ela se governe convenientemente. Assim, esse terceiro deslocamento implica na paresia dirigida à alma daqueles que devem governar, intentando que estes se governem convenientemente para que a cidade também assim seja governada. A paresia dirige-se, portanto, ao governo de si com vistas ao governo dos outros. Creonte infringiu esse princípio, porque ele cria uma nova lei e diz: este pode ser enterrado e este não. A quarta modificação diz respeito àquilo a quem pode ser confiado o exercício da paresia. Trata-se aqui de um problema que pode ser traduzido em diferentes indagações. Quem detém o monopólio do dizer a verdade político?
Quem é capaz de exercer a paresia? Exercício negado às mulheres em Tebas. Nesse sentido, Foucault aponta que a filosofia passa a ser a detentora do monopólio da paresia, na medida em que sua função é dizer o que é verdadeiro e rechaçar o falso. Ela, então, não pode concernir a retórica na medida em que é a filosofia que possibilita a distinção entre a paresia e a lisonja. A retórica, em contrapartida, cabe persuadir o público tanto do verdadeiro como do falso, tanto do justo como do injusto. A partir dessa acepção, a filosofia detém o monopólio da paresia, na medida em que se constitui não como uma força de persuasão capaz de convencer as almas de tudo e de qualquer coisa, mas porque se apresenta como uma operação sobre as almas que permite às mesmas a distinção entre o verdadeiro e o falso. E era sobre a alma de Polemisas que estava a questão. Foucault, no curso sobre o governo de si e dos outros, argumenta que a paresia propriamente filosófica, que ele vai descrever outras, não permanece identificada a um modo ou uma técnica de discurso. Pelo contrário, identifica-se com a própria vida. Trata-se aqui de um filosofar, de um culpar-se de si mesmo e de um exercício de escrutar, testar, provar se sabemos de fato que sabemos ou não sobre si. E de escrutar dirigido tanto a si como a outra. A paresia filosófica, então, é essencial na medida em que consiste em uma provação de si mesmo e dos outros e não ao funcionamento e ao governo da cidade. Ela é a vigia da cidade, da vida da cidade também, mas ela é do particular, que a gente já viu. Constatamos a partir de Foucault que as relações de poder, os dispositivos de controle, circuitos discursivos que articulam o corpo, saber e poder, demarcam a ruptura decisiva com os pontos de vista universalizantes sobre a subjetividade e oportunizam deslocamentos na construção da identidade mulher. Ao final da peça, Creonte decide. Aí ele diz: passar a vida obedecendo às leis que regem o mundo. Ele muda de opinião e decide libertar Antígona. Entretanto, ela já não vivia mais, nem mesmo seu filho Hémon. Antígona se apressa, se mata, né, no seu túmulo, né, ela foi enterrada viva, tinha um pouco de alimento para suportar alguns dias, segundo o que Creonte manifestou, mas ela lá naquele espaço ela desiste, digamos que ela se apressa. Não vou discutir esse ponto aqui, porque se ela não estivesse apressada, haveria tempo ainda de que a sua voz tivesse espaço. Aí Hémon, que noivo, vai em busca dela e já a encontra morta. Os próprios guardas foram então buscá-la, já que Creonte atende a voz de Antígona, apesar do medo da humilhação. Na verdade, ele responde por conta de seu filho e não por conta da mulher, mas o fato é que a voz de Antígona seria ouvida. E aí, o que Antígona nos ensina? Não há monopólio do dizer a verdade político. A mulher é capaz de exercer a paresia.